Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Manifestações e greves marcam a quinta-feira das duas principais cidades do país. No Rio de Janeiro, paralisação dos rodoviários complica a vida do carioca e deixa mais de 300 ônibus depredados. Em São Paulo, o dia foi de protestos por moradia. Veja também nesta edição. Infarto mata o cantor Jair Rodrigues aos 75 anos. Presidente Dilma se reúne com sem-tetos que ocupam área próxima ao Itaquerão antes de visitar o inacabado estádio. Morre o 8º operário em obras de estádios da Copa. Desta vez foi na Arena Pantanal, em Cuiabá. Brasil é o terceiro pior em ranking de educação com 40 países. No Rio Grande do Sul, empresários são presos por suspeita de colocar soda cáustica no leite. Adolescentes matam menina de 13 anos a pedradas e quase são linchadas em Foz do Iguaçu. Cidade americana quer criminalizar o bullying. Rebeldes sírios explodem hotel de luxo na cidade de Alepo. E nossa bancada tem hoje o médico e professor da Faculdade de Medicina da USP, Rolf Gemperle, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. O Brasil fica mais triste. Morre aos 75 anos o cantor Jair Rodrigues. O corpo dele foi encontrado esta manhã na sauna da casa onde Jair morava, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. A causa da morte foi infarto agudo no miocárdio. No início da noite, o corpo de Jair Rodrigues chegou na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado durante toda a noite. Um cantor espetacular, um ser humano mais próximo possível de um anjo que eu conheci. Eu sou escravo no reino e sou escravo no mundo em que estou, mas acorrentado ninguém pode. Jair Rodrigues de Oliveira nasceu na cidade de Igarapava, interior de São Paulo, em 6 de fevereiro de 1939. Começou a carreira em 1960, em programas de calouros. 3 anos antes, foi crooner em casas no interior de São Paulo. Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa-se pra lá e vem pra cá, o que que tem? Jair Rodrigues ficou conhecido nacionalmente a partir de 1964, com a música Deixa Isso Pra Lá, que misturava samba, MPB e uma pitada de funk. Não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater num papo assim gostoso com alguém? Vai por mim, balanço de amor. No ano seguinte, grava ao lado de Elis Regina o disco ao vivo 2 na Bossa. O sucesso na gravação fez surgir o convite para a dupla apresentar o programa O Fino da Bossa, na TV Record. É ele, Jair Rodrigues! A vitória no Festival de Música Popular Brasileira de 1966, com a música Disparada, aumentou ainda mais o sucesso de Jair. Prepare o seu coração das coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Daí em diante foram 44 álbuns gravados, entre inéditos e regravações. O último trabalho do cantor foi Alma Negra, de 2005, que rendeu o Grammy Latino daquele ano na categoria Melhor Disco de Samba Brasileiro. Aqui na TV Cultura, Jair Rodrigues participou de diversos programas. O Ensaio, no programa Metrópolis, ele cantou ao lado de Pelé. De manhãzinha, Pelé, quando o galo canta, a gente se levanta e começa a trabalhar. Participou também do Senhor Brasil com Rolando Boldrin. No Viola Minha Viola, apresentado por Inesita Barroso, foram inúmeras as participações, entre elas a mais recente, exibida no último dia 27 de abril. O programa será reapresentado no próximo sábado, às 8 da noite. O enterro está marcado para as 11 horas de amanhã, no cemitério Getsemane, no Morumbi. Ele deixa a mulher Claudine e 2 filhos, os também cantores Luciana Mello e Jair Oliveira. Prepare o seu coração das coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão.
agrada. Que falta fará esse menino Jair Rodrigues? O ensaio com Jair Rodrigues será representado hoje também na TV Cultura às 23h30. O Jair Rodrigues, Pondé, tinha uma alegria de viver contagiante, né? A gente vê, eu lembro bem dessa cena do Festival da Record, né? Esses festivais em que ele levou o ano de 66 como uma figura assim que é como se ele meio que encontrava nele várias características do brasileiro negro, interior de São Paulo, que vem do sertão e vou dizer alguma coisa que não vai agradar. Então, e ao mesmo tempo, uma doçura muito forte, que é isso que as pessoas lembram dele. Acho que, de fato, é uma figura que representa muito a cultura brasileira. Para além, tem muita gente por aí que se acha muito representante da cultura brasileira, que faz muito barulho, mas eu acho que ele era um típico representante. O Rolf, essa questão do Jair Rodrigues ter tido um infarto na sauna tem alguma relação? Tem, na realidade tem uma grande relação. O indivíduo que entra dentro de uma sauna, em alta temperatura, ele aumenta a frequência cardíaca e, obviamente, a pressão arterial também sobe. E com isso, provavelmente por algum desarranjo circulatório no coração, ele sofreu o infarto agudo do miocárdio dentro da sauna. É muito comum mesmo aqueles esportistas, é mesmo o fenômeno que ocorre com os esportistas no final de semana. É o sujeito que não está preparado, ele entra numa situação de aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão, e ele sofre abruptamente um infarto agudo do miocárdio. Ele já deveria ter alguma artéria comprometida? Provavelmente ele tinha algum comprometimento, né? E aí desencadeou, e a pessoa sente um mal súbito, e não tinha ninguém para acudir na hora, enfim, acabou sendo encontrado morto, infelizmente, dentro da sauna na manhã de hoje. Entender a cabeça dos artistas não é fácil, mas a ciência explica. Um estudo aponta que pessoas que se dedicam a atividades criativas têm a estrutura cerebral diferente. Às vezes, os artistas parecem realmente ser feitos de outra matéria. Basta dar uma volta pela Pinacoteca do Estado de São Paulo para entender o porquê. De objetos que são comuns no dia a dia, como eles exploram aquilo, é super interessante, assim, uma coisa que nem passaria pela minha cabeça. É um dom, é uma coisa que desenvolve muito cedo e é diferente dos mortais, sim. A mexicana Frida Kahlo, um ícone das artes plásticas da América Latina, começou a pintar depois de um grave acidente. A vida marcada por tragédias está presente em toda a obra da artista. Salvador Dalí causou espanto e estranheza ao surgir no cenário artístico. As pinturas com figuras disformes são a marca registrada do pintor. Mozart começou a compor aos 5 anos de idade. Ainda adolescente, se apresentava para a realeza europeia. Foi autor de mais de 600 obras. Um talento precoce ou simplesmente a consequência de algo que já estava predestinado? Um estudo publicado nos Estados Unidos confirma que talvez muita gente já desconfiasse. Cabeça de artista é mesmo diferente e a explicação é científica. A pesquisa mostrou que no cérebro dos artistas existe uma maior quantidade de substância neural no precuneus, a área responsável pelo bom desempenho motor, pela criatividade e capacidade de manipulação de imagens visuais. Os cientistas avaliaram 21 estudantes de arte. Os resultados foram comparados com os de 23 pessoas comuns. O trabalho ainda mostrou que treinamento e influências do meio ajudam no desenvolvimento dessas habilidades. Quando o indivíduo presta atenção a esses aspectos da estimulação ambiental, a sua percepção sobre o ambiente se refina. E é isso que o artista, no final das contas, expressa na sua arte. Charles desenha desde criança. Se existisse dom, eu falaria que o dom foi minha mãe, porque minha mãe que me estimulou desde pequeno, vendo que eu já tinha aquele negócio de desenho. O pintor é autodidata. Profissionalmente, começou aos 16 anos. Aos 37, não se imagina fazendo outra coisa e concorda. Eu acho que o artista também ele tem a cabeça diferente e ele consegue se destacar, consegue criar, fazer algo diferente. É isso mesmo, Rolf? Aumenta a atividade neural, essa coisa em relação à arte? Na realidade, esse é um assunto extremamente controvertido, né? Porque se você pegar outros exemplos de pessoas que desenvolveram habilidades, eu vou dar o exemplo do Tiger Woods, né? Começou a
catar a bolinha em campos de golfe e, de repente, foi batendo, aos 17 era um campeão. Então, ele tinha, talvez, uma habilidade inerente a ele mesmo para poder desenvolver isso aí. E, da mesma forma, eu enxergo na atividade, quer dizer, isso é um estudo realmente controvertido, porque eles pegaram os artistas, pintores, e compararam com pessoas comuns. Mas talvez podia pegar 2 grupos que se desenvolveram, os artistas, no caso, ou jogador de futebol. E aí sim, analisar a área cerebral que está mais estimulada, que é o procuneus. Então, é meio controvertido isso aí. Você não acha, Pondé? Eu acho também. Apesar de não ser especialista nisso, eu acho que tende a ser controvertido. Agora, a ideia de que alguns seres humanos têm um talento especial, isso é uma coisa que se desenvolveu e ficou muito presente na nossa cultura, mais ou menos a partir do século XVIII, segunda metade do século XVIII, com um movimento que a gente chama de romantismo. Quando a gente fala de romantismo, a gente pensa em Meu Amor, Eu Te Amo. Mas o romantismo é um movimento gigantesco que significou o mal-estar com a modernização, com a vida do dinheiro, da eficácia. E, especificamente, o romantismo desenvolveu a ideia de que algumas pessoas têm um gênio, que se chamava gênio romântico. E esse gênio romântico, ou você nasce com ele ou você não nasce. Agora, do ponto de vista científico, acho que é controverso. Agora, que algumas pessoas têm talentos especiais, seja porque o cérebro é mais isso ou mais aquilo, acho que isso é inegável. Dependendo dos estímulos ambientais, ela pode vir a desenvolver esse talento. Agora, por outro lado, também acho que tem artista ou escritor ou qualquer coisa que seja que trabalhe com atividade criativa, que fica procurando o talento a vida inteira e, na realidade, não basta talento. Todo mundo que trabalha com criação sabe que a grande obra criativa ela tem 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, sem trabalho, esse talento não vai para lugar nenhum. Olha, os nossos telespectadores não deixam por menos. Aqui pelo Twitter, o Ângelo Miranda disse, e o cérebro dos políticos também são diferentes? E o André Belafronte, deveriam estudar o cérebro de corruptos e publicar para evitarmos de votar neles. Esse aliás, esse tipo é interessante comentário, claro, a ironia dos 2 telespectadores, mas é interessante porque essa ideia de identificar cérebros e a partir daí postular determinadas comportamentos e armações jurídicas para isso já foi tentado no passado e foi uma tragédia. Mas a medicina não consegue chegar a isso? Não, a medicina estuda. É que nem quando fizeram aquela comparação entre o cérebro dos homens e o cérebro das mulheres, perceberam que o peso do cérebro dos homens era maior do que das mulheres, mas elas tinham mais ligações neurais. Então, tudo isso nós sabemos que no passado isso foi tentado estudar e precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ser direcionado por uma área muito maléfica. Quinta-feira de caos no Rio de Janeiro, professores da rede pública entram em greve, paralisação também de motoristas e cobradores. Em protesto, 345 ônibus foram depredados. Motoristas e cobradores pararam à meia-noite. Pela manhã, apenas 30% da frota circulou. Os outros 70% não saíram das garagens. As vans não foram suficientes para tantos passageiros e os pontos ficaram lotados. A situação foi pior nas zonas oeste e no centro. Os manifestantes fecharam a Avenida Brasil e várias outras. Alguns trabalhadores do transporte disseram que foram coagidos a não trabalhar. Os representantes do movimento negam. Vários ônibus foram depredados. Este foi abandonado no meio da rua e teve que ser guinchado. A paralisação foi organizada por parte da categoria, que é contra o acordo fechado entre o sindicato e as empresas de transporte em abril. Os manifestantes pedem 40% de aumento nos salários, cesta básica no valor de R$ 400 e o fim da dupla função de motorista e cobrador. O prefeito Eduardo Paes disse que o valor da passagem foi reajustado no início do ano, o que deveria garantir o aumento dos trabalhadores. A gente, obviamente, espera que aqueles que estejam no movimento grevista que o façam sem violência e sem piquete. E na capital paulista, o dia foi marcado pelas manifestações por moradia e contra a Copa do Mundo. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, boa noite. Ricardo está no Itaquerão, né? Como é que está, nesse momento, a situação no Itaquerão, hein, Ricardo? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, aqui no estádio do Itaquerão está tudo muito tranquilo, do lado de fora e do lado de dentro. Até agora há pouco,
operários da construtora Odebrecht trabalhavam num ritmo bastante alucinante, mas faz mais ou menos 40 minutos, todos eles já apagaram as luzes, foram para casa e devem retornar apenas amanhã. E quando a gente olha esse cenário aqui, é impossível a gente não se perguntar se de fato o estádio do Itaquerão estará pronto para a abertura da Copa no dia 12 de junho. Obviamente, todos nós torcemos para que isso de fato aconteça. Agora, esse clima de tranquilidade é bem diferente do clima que a cidade assistiu hoje durante todo o dia, principalmente nas zonas sul e central, onde manifestantes do movimento Sem Teto fizeram manifestações e chegaram, inclusive, a invadir prédios de construtoras. Vamos ver na reportagem. Antes das 6 da manhã, um grupo saiu da região do terminal Grajaú, na zona sul de São Paulo, e caminhou sentido Marginal Pinheiros. Algumas ruas foram bloqueadas, o que prejudicou bastante o trânsito, principalmente a circulação de ônibus. Os manifestantes pediam a compra de um terreno pela prefeitura, onde atualmente vivem 800 famílias acampadas. Eles querem que a área seja destinada à moradia popular. Outros grupos de manifestantes invadiram os prédios de 3 construtoras em protestos pelos investimentos na Copa do Mundo. Na Andrade Gutierrez, eles colaram cartazes, picharam os vidros e colocaram pedras em frente à porta de entrada. Em Higienópolis, a sede da construtora OAS foi ocupada por cerca de 150 pessoas. O prédio da Odebrecht, no Butantã, também foi alvo dos manifestantes, que picharam a fachada e a recepção. A empreiteira é responsável pela Arena Corinthians. Parte da Avenida Paulista ficou fechada por toda a manhã durante outro protesto por moradia. O trânsito na região ficou bastante complicado e alguns motoristas tentaram desviar pelos canteiros. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto também planejavam sair deste acampamento na zona leste da cidade de São Paulo e marchar até o estádio do Itaquerão, que está a 3 quilômetros daqui, onde hoje a presidente Dilma Rousseff fez uma visita. Mas a manifestação foi suspensa depois que a presidente aceitou receber a liderança do movimento para uma conversa. Ela colocou a possibilidade de ver uma alternativa, isso não quer dizer que está solucionado o problema. Eles sabem dos nossos compromissos com as metas de produção habitacional na cidade, apresentaram uma reivindicação a mais, havia uma suspeita de que se tratava de um contribuinte devedor, isso foi afastado. William, o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, disse hoje que o Estado brasileiro não vai tolerar manifestações violentas e classificou esses atos como sendo atos de vandalismo. Já as principais reivindicações dos integrantes do Movimento Sem Teto à presidente Dilma Rousseff giram em torno do programa Minha Casa Minha Vida. Eles pedem que a chamada faixa 1, que tem os juros mais baratos e inclusive subsídios do governo, seja ampliada e querem também recursos do programa Minha Casa Minha Vida para a construção de moradias populares, dinheiro esse que seria administrado pelos próprios integrantes do Movimento Sem Teto. Já o juiz Celso Mazitelli, que é o juiz aqui da comarca de Itaquera, responsável por analisar o pedido de reintegração de posse daquele terreno que fica a 3 quilômetros aqui do Itaquerão que a gente viu na reportagem, marcou para o dia 23 de maio uma audiência de conciliação entre os donos do terreno, que são os donos também de uma construtora, e os integrantes do Movimento Sem Teto. Essa reunião deve acontecer no dia 23 e, por conta disso, apesar da liminar que o juiz determinou que os integrantes do Movimento Sem Teto desocupem esse terreno até amanhã pacificamente, por conta dela, os integrantes decidiram agora à noite em assembleia que vão permanecer no terreno pelo menos até o dia 23, ou seja, quando a Copa do Mundo já tiver sido iniciada. Voltamos com você aí no estúdio, William. Obrigado, Ricardo, pelos esclarecimentos. Bom, Copa do Mundo, manifestações Copa do Mundo, transporte, Minha Casa Minha Vida. Teremos aí um reflexo ou uma medida igual tivemos em junho do ano passado? Um crescente grau de manifestações no país?
Olha, não sei se no mesmo tamanho, no sentido, por exemplo, daquela famosa segunda-feira, se não me engano, 16 de junho do ano passado. Não sei se é alguma coisa daquela magnitude. Agora, acho que esse fenômeno acho que tem vários níveis. Primeiro, no caso do governo do PT, o PT fica numa saia justa. E a matéria mostra muito bem isso. Ao mesmo tempo que o ministro da Justiça fala que quem faz manifestação violenta é vândalo, né? Aí, jogar pedra em gente, pintar a parede, queimar ônibus, está dentro desse pacote aí de vandalismo. Ao mesmo tempo que o ministro do governo, que é da base aliada do PT, condena, a presidente conversa com os manifestantes, o prefeito também tenta se colocar como sensível, ou seja, o PT tem uma identidade histórica que aproxima muito o partido dessas manifestações. Ele é, inclusive, bastante responsável do ponto de vista histórico, para o bem e para o mal, dessa cultura que tem tomado conta do país, ou seja, essa militância um pouco mais dura e mais violenta. E, ao mesmo tempo, ele é governo. E, como governo, ele tem uma vocação natural de preservar a ordem. Então, me parece que o PT vive o pior dos mundos possível, assim, dos dois lados, né? Agora, por outro lado, é claro que quando você tem pessoas sem casa, pessoas abandonadas, que o governo é responsável, de alguma forma, por tentar aliviar esse tipo de problema. A miséria só é curada com uma coisa: trabalho, mercado, consumo. É isso que é a experiência que a gente tem no mundo. Mas eu acredito que o país está um pouco tomado por uma certa histeria coletiva, sabe? Não todo mundo. Mas essa violência... porque eu acho que um protesto pacífico que faz você ficar 3 horas, 4 horas parado no trânsito, não é tão pacífico. É claro que não é a mesma coisa de jogar uma pedra em você. Mas se eu caso um tal transtorno na cidade, não acho que isso tudo é muito pacífico. Então, eu creio que talvez a gente deva baixar um pouco a bola, mas não acredito que esses protestos vão diminuir. O que eu disse é que eu não acredito que vai assumir uma dimensão numérica daquela. O Emilson Nunes Costa aqui, Rolf, pelo Twitter, ele diz: será que queremos uma nação onde a queima e depredação de ônibus diária façam parte da nossa paisagem? Você acha que o governo precisa tomar uma medida para isso que o Pondé disse, a histeria coletiva? Na realidade, existe um fenômeno de insatisfação geral. O povo está insatisfeito com diversos setores que prometeram, principalmente do governo federal, que prometeu mundos e fundos e não está cumprindo o que prometeu. Quer dizer, só o que foi usado daquilo que foi colocado como uso do plano de aceleração de crescimento, Minha Casa Minha Vida, mobilidade urbana. O que nós estamos vendo é que, na realidade, o povo está insatisfeito. Aumento de inflação, nós estamos sabendo que vem um aumento de energia elétrica, vem um aumento de combustível. Então, a gente, como o Pondé falou, existe uma histeria, mas as manifestações hoje, elas vão aumentar. O que acontece é que não se aplica a lei. Quer dizer, é que nem o Pondé falou, o PT sempre foi favorável a manifestações e, por outro lado, ele não consegue aplicar a lei, porque senão ele vai contra todo o ideal dele. Então, isso gera uma bagunça, e essa bagunça é que nós estamos vendo hoje. Manifestações são muito bem-vindas, pacíficas, obviamente. E tem um outro detalhe, fazer protesto na frente de construtora está errado, porque a construtora não tem culpa da Copa do Mundo ter sido gasto todo esse dinheiro. Nós temos 5 anos para preparar essa Copa e começaram as obras 2 anos. Quer dizer, o custo exagerado que está ocorrendo é fruto de uma desorganização e, obviamente, as obras têm que ser aceleradas e, obviamente, o custo aumenta. Então, não são as construtoras as culpadas. E, aliás, quem contratou as construtoras foi o próprio governo e as próprias arenas. Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte: compare, por exemplo, a manifestação, a parada gay que a gente teve recentemente, já tem há muitos anos, como exemplo do que eu acho que o Brasil precisava ter. Muitos manifestantes no Brasil, eles acham que quando eles resolvem manifestar, a cidade é deles. E eles podem ocupar o que eles quiserem.
Quando em muitos países, por exemplo, como na França e outros, você tem uma certa legislação com relação à manifestação. Eu lembrei da parada gay, porque a parada gay é uma parada extremamente organizada, importante no cenário, é um movimento que avançou numa série de direitos civis, certo? De forma organizada, civilizada, com a pressão certa. Todo mundo sabe quando ela acontece, o dia, a região. Agora, quando você é tomado de assalto indo trabalhar, a gente tem que pensar, como perguntava o telespectador, se não me engano, se a gente quer ônibus queimado o tempo inteiro no cenário brasileiro, a gente tem que se perguntar se a população, na sua maioria, que é difícil se aferir isso, acha uma boa toda hora queimar ônibus, toda hora interromper o trânsito. Eu acredito que não. Eu acredito que, apesar de haver uma insatisfação, a maior parte das pessoas sempre opta por soluções negociadas, com menos violência e que elas consigam trabalhar. Você acha, então, que a manifestação, por exemplo, poderia ser feita dentro do sambódromo? Essa é uma pergunta da Andressa Simões. Eu acho, manifestação sim, organizada dentro de um lugar específico, e assim ela é legítima, não, é isso? Não é isso que eu estou dizendo. E muito menos no sambódromo, é um lugar onde você faz desfile de escola de samba. Eu acredito que uma manifestação na Paulista não é sambódromo. O que eu quis dizer é que as manifestações em alguns países do mundo, como na França, por exemplo, você tem certos limites de horário, de região onde a manifestação é feita. E como a gente, de repente, está começando ou retomando esse tipo de coisa, sabe quando você leva muito tempo sem comer melado quando come se lambuza? Então, fica uma coisa, por um lado isso, e por outro lado, certos grupos que vão para a violência mesmo, para a baderna, e se aproveitam disso daí. E a presidente Dilma Rousseff visita pela primeira vez a Arena Corinthians em São Paulo. O estádio será o palco da abertura da Copa do Mundo no Brasil. Dilma chegou ao estádio junto com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, o prefeito Fernando Haddad e o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Ela visitou parte das arquibancadas. No gramado, posou para fotos e foi presenteada por operários com um capacete dourado. Faltando apenas 35 dias para o início do Mundial, o palco do jogo de abertura ainda está inacabado. Falta ainda finalizar a colocação de 20 mil assentos provisórios e os vidros que separam os torcedores do campo, além da retirada de centenas de barris que testam a estrutura da arquibancada. Antes da visita ao Itaquerão, a presidente esteve nas obras vizinhas ao estádio, que também estão atrasadas. O prefeito Fernando Haddad justificou o atraso nas vias de acesso ao estádio. Elas não podem ser liberadas essa semana por conta do término do acesso ao estacionamento. Então, a partir da semana que vem, todo o viário vai ser liberado como nós liberamos os túneis já, governador Alckmin e eu. Dilma foi embora sem conversar com jornalistas, mas aprovou a obra. Olha o estádio, ó. A inauguração da Arena está prevista para o próximo sábado, às 10 da manhã, em uma partida entre atletas do passado e os atuais jogadores do Corinthians. Já preparado, fininho, e acho que os 20 minutos, 30 minutos que de repente eu atuar aqui, se o Felipão quiser, a gente está às horas. Enquanto a bola não rola... Aqui, sem tropeçar e tal, acho que vai ser ótimo. O estádio está muito bonito. Então, o Suplicy aprovou o gramado. Então, está inaugurado o estádio, é isso? Acho que não está terminado, né? Eu acho que ela foi lá visitar as obras, É uma inauguração um pouco prematura. Agora, é claro que o governo precisa desse tipo de atitude para dar um sinal... Porque, veja, diante de uma coisa como essa, você também não pode entrar em campo, para usar a metáfora, né, de forma derrotista. Então, eu entendo que o governo fique maquiando a situação do estádio para dar a ideia de que a gente vai conseguir chegar lá na última hora. Mas é claro que a Copa do Mundo, aqui no Brasil, está sendo um grande exemplo da falta de logística, infraestrutura e responsabilidade, né, do governo. William, eu gostaria de fazer um comentário, voltando às manifestações. O que acontece é o seguinte, o estádio é padrão FIFA, primeiro mundo. O entorno não foi desenvolvido. Então, as promessas de que haveria infraestrutura, que haveria melhora no entorno, que o setor de Itaquera, a Zona Leste, tivesse sido desenvolvida, na verdade, não se viu absolutamente nada. Então, parte dessas manifestações são legítimas sob esse ponto de vista. Nós estamos a 30 dias da Copa e você repara que eu nunca vi uma Copa anterior que ninguém estivesse se manifestando favoravelmente, com bandeiras, com música, com encontros, discussão de convocação e assim por diante.
Então, parte disso, existe um pessimismo generalizado na população por falta do que se prometeu e não se cumpriu. Está ocorrendo o prazo para que os líderes indiquem os representantes das duas CPIs da Petrobras, uma exclusiva do Senado e outra mista com a participação de deputados. A sessão do Congresso que discutiu a investigação foi tensa. Depois de um clima tenso para instalar as CPIs que investigariam a Petrobras, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, decretou na noite de ontem o prazo para indicação dos líderes. Para a CPI mista da Petrobras, o prazo é de 8 sessões legislativas, 5 para os líderes das bancadas e 3 para ele mesmo, caso não haja indicações. Nem com a interferência do deputado Mendonça Filho, Renan Calheiros voltou atrás. Não tem comissão de justiça no Congresso Nacional, presidente. Eu não vou discutir com Vossa Excelência. Eu não estou discutindo, eu estou dizendo porque o regimento é que vai ser observado nessa hora. Não existe. O líder do PSDB, Antônio Baçaí, também pediu esclarecimentos. Uma questão de ordem que coloca de uma maneira clara o desejo do governo em restringir a investigação ao Senado, excluindo a Câmara dos Deputados. O prazo estipulado pelo presidente do Senado foi interpretado como manobra para deixar a instalação da CPI para o mês de junho, início da Copa do Mundo. E é esse o jogo. O calendário está a favor de quem não quer CPI. Diante do impasse aqui no Congresso, hoje o dia foi de provocação entre senadores da base do governo e da oposição, que defende o início dos trabalhos de uma CPI mista, que conta com a participação de deputados e senadores, já que no Senado a oposição é minoria. A oposição diz que a CPI não vai terminar em pizza, vai terminar em copa por causa do atraso. O que a senhora diz sobre isso? Bom, isso é se depender deles. Pelo jeito como eles estão se comportando, é bem possível que levem a isso. Porque se eles tivessem seriedade e quisessem de fato investigar, já teriam colocado os nomes. E essa CPI do Senado já teria começado a fazer a investigação. Quem foi que criou todos os obstáculos para a instalação das CPIs? Quem foi que apresentou questões de ordem contra a CPI? Foi o governo. Quem foi que obrigou essa matéria a ir para a Comissão de Constituição e Justiça? Foi o governo. Quem não quer a CPI é o governo. No final da tarde desta quinta-feira, a Justiça do Paraná decretou a quebra de sigilo bancário da Petrobras e do ex-diretor de refino e abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, que está preso em Curitiba acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro. O pedido se restringe apenas aos contratos firmados com empresas relacionadas à construtora da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, onde há suspeita de superfaturamento na obra. A Petrobras tem 20 dias para discriminar as transferências. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, revogou a decisão que permitiu que o ex-deputado federal Romeu Queiroz, condenado do Mensalão, trabalhe fora do presídio. O ministro entendeu que o ex-deputado não tem direito a benefício porque ainda não cumpriu 1/6 da pena. A decisão abre espaço para revogar o benefício de outros 8 condenados no Mensalão, como o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e os ex-deputados João Paulo Cunha e Valdemar Costa Neto. Veja a seguir, mais de 70% dos brasileiros tomam remédios sem prescrição médica e ainda, a educação brasileira está entre as piores do mundo.